E aí, pessoal, o Botafogo perdeu mais uma. O que pensa o Grêmio? Como avaliar essa derrota? Como sair do discurso e ir para a prática? O que pensa Brum? O que pensa Renato? O time do Grêmio para pegar a equipe do Corinthians. Será que esse campeonato abre? Ou o Grêmio é que não vai entrar nele? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, mais ágil. Para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. Você pode, entrando na descrição do vídeo, conversando com o pessoal da Mais Ágil pelo WhatsApp, ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta, sem burocracia, sem dificuldade. Fale com a Mais Ágil e resolva esse problema. Gente, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. E um Botafogo apático. Um Botafogo que tentou fazer enfrentamento contra o Atlético e não conseguiu. E perdeu. Como nós havíamos imaginado, e todos os gremistas de alguma maneira diziam, essa campanha do Botafogo não se sustenta. E não se sustentou. A diferença do Grêmio segue igual, por quê? Porque o Grêmio não foi competente. O Grêmio não ganhou do Santos, o Grêmio não ganhou do Vasco, o Grêmio empatou com o Goiás e o Grêmio perdeu para o time do Bragantino. Eu até tiro o Bragantino daqui, porque o Bragantino está brigando no mesmo lugar do Grêmio e jogou em casa. Os outros eu não coloco. O Vasco até deu uma melhorada, mas o Santos não ganha de ninguém e o Goiás também está enfrentando dificuldade. Então, o discurso, que foi repetido inclusive pela entrevista do Brum e de certa maneira pelo Renato, o discurso precisa sair do campo das palavras e entrar no campo prático. O Grêmio, e o jogo de ontem ainda me irritou mais ainda, porque o Grêmio não detectou algum problema na derrota além da falta de vontade. E não aceito que para abrir esse campeonato de vez, para entrar na briga de vez, ter faltado vontade. Não pode, não dá para conviver com isso. Então, o Grêmio vencendo o Corinthians volta a ter 9 pontos em relação ao Botafogo. O Grêmio vencendo o Corinthians volta a ter 9 pontos em relação ao Botafogo. E o Botafogo vai a São Paulo pegar o próprio Corinthians. Com dificuldades, com problemas, com crise interna. Então, a hora é de mostrar um pouco a cara do Grêmio, mas não no discurso. É na prática. É na prática, deu de discurso, inclusive meu. Eu não vou dizer aqui que eu acredito no título do Grêmio. Se o Grêmio não tem vontade de jogar os jogos, não vou ser eu que vou estar dizendo isso. Agora, chegou a hora também do Grêmio responder. Porque antes tudo era Botafogo. Com os problemas do Botafogo, a hora é do Grêmio reverter. Do Grêmio berrar. A hora é do Grêmio gritar. E é isso que eu coloco aqui. Este é o ponto. E eu espero, portanto, que neste momento o Grêmio grite. O Grêmio mostre tudo. E isso passa obrigatoriamente por uma atuação convincente e uma vitória contra o Corinthians. Se não fizer isso, vai estar se confirmando a ideia de que faltou alguma coisa importante para tentar o título nacional em um ano atípico também. Botafogo sentindo. Palmeiras titubeante. Não tem, o Palmeiras precisou de um gol no último minuto para ganhar do Goiás. Tu tem Flamengo brigando pela Copa do Brasil. São Paulo largou o Brasileiro. Fluminense é um eletrocardiograma. Só faltou o Grêmio. Só faltou a parte do Grêmio de transformar aquele discurso em realidade dentro do campo. Algo que não fez ainda. Mas esperança é uma coisa que a gente não pode nunca abrir mão e não pode nunca deixar de imaginar. Então vamos seguir imaginando, vamos seguir lutando pela esperança. Pela ideia de que as coisas de fato podem ser revertidas dentro do campo. E é só o que eu espero, segunda. Só o que eu espero.
Quem vai? Vai Galdino, como disse o Picão ontem à noite. Vai Galdino, que treinou muitas vezes como volante e que deve ir para o jogo, aí deve ser a confiança do Renato. Tem o Ronald, tem outras possibilidades. O Grêmio perdeu o Carbajo por muitos jogos. Vai ter que reverter, já perdeu o Bitelo vendido, então a reposição natural. Então o Grêmio vai naquele misto de 4-2-3-1 com o Galdino, mantendo a estrutura do ataque lá, ele que pode fazer também uma linha de segundo volante pela esquerda, que o Renato está tentando, dentro dessa ideia do Renato, de sempre adaptar os jogadores, de conseguir trazer para dentro. Aí tu poderia ter um tripé com um cara de pé esquerdo ali e tal. Eu ainda não vi característica de volante nele, mas acredito que não é uma coisa impossível. Nós temos aí grandes jogadores de futebol brasileiro. Pega o Zé Rafael, por exemplo, do Palmeiras, que era atacante no Bahia, segundo homem grudado na frente, e virou primeiro volante e o melhor do Brasil. O melhor primeiro volante do Brasil é o Zé Rafael. Então, não vamos ser preconceituosos aqui em relação a isso. Não vamos ser preconceituosos. Pelo contrário. O que nós precisamos ser aqui é muito práticos em relação às tentativas do Renato de compor um grupo que é capenga em algumas situações. E não é capenga por defeito de ninguém, por problema de ninguém. É capenga por falta de grana, porque o Grêmio tentou aí compor. O Bruno até falou sobre isso. Eu acho que a gente compôs todas as características na janela. Eu acho que a janela de agosto foi abaixo do que o Grêmio precisava. O Bruno entregou jogadores, mas entregou muitas apostas. Não entregou jogadores preparados para enfrentar de cara o Campeonato Brasileiro. E isso, de alguma maneira, não é que enfraqueceu, porque o reforço não enfraquece, mas não agregou como se imaginou que pudesse ter agregado. Não agregou, porque o Grêmio precisava, nesse momento, daquele degrau acima, daquela linha acima, daquele passo à frente, e ele não teve com a janela. Ele seguiu, mesmo colocando jogadores. Agora, com tu perdendo o Bitelo e tu perdendo o Carbajo por lesão, tu diminuiu de tamanho. Então, tem que ter o dobro de vontade, tem que ter o dobro de luta. E isso não dá mais para ser da torcida para dentro, tem que ser de dentro para a torcida. O Grêmio agora precisa dar resposta. Se a gente tiver mais uma noite onde faltou vontade, aí, convenhamos, a gente viu a festa linda do Grêmio ontem, lá na arena, torcedor, dirigentes, ex-dirigentes, uma festa linda de gremismo. Os jogadores agora precisam mostrar gremismo. Faltar vontade não se aceita. Tenho certeza que não vai faltar vontade no jogo contra o Corinthians, porque senão aí muda também a nossa relação em relação a isso. Então, é preciso encarar isso, é preciso enfrentar, mas não esqueçam, o Botafogo, que era a diferença, está enfrentando problemas. Vamos ficar atentos e vamos lutar. Não vamos deixar de lutar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.